Bem-vindos ao segundo vídeo sobre o NE555, que faz parte da série Componentes. Se você ainda não é inscrito no canal, peço já a sua inscrição, o seu like e também deixe aqui o seu comentário. Sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo. Bons estudos, pau na máquina! Bem, que legal tê-los aqui de novo. Voltamos com a nossa segunda aula sobre o nosso CI NE555, que é o nosso principal ponto de estudo aqui. Semana passada demos esse circuito aqui exatamente, que é um temporizador e representa aqui o circuito mais simples possível do modo monostável do CI555. O CI555 apresenta três modos básicos de operação. O monostável, que é o que nós vimos, que é quando você tem um estado e esse estado permanece durante um tempo determinado e ele acaba, né? Ou ele existe ou ele não existe, que seriam os temporizadores, tá? Temos o biestável, aonde você pode comandar dois estados nele, e isso em tempo determinado. Por exemplo, o biestável quer dizer que se eu determinar que ele é alto, ou seja, ligado, ele vai ficar ligado até que eu um dia resolva determinar que ele seja estado baixo, ou seja, desligado de novo. Seria semelhante a um interruptor de luz. Você vai lá, clica no interruptor de luz, a luz acende e enquanto você não for lá clicar novamente no interruptor para desligar a luz, ela vai permanecer acesa por tempo indeterminado. Esse seria o modo biestável. E tem o modo astável, ou seja, que ele não tem estado fixo. Ele fica variando o seu estado, ou seja, um oscilador. Como é que funciona isso? Ele ora está no estado alto, ora está no estado baixo, em decorrer do tempo. Ele está literalmente oscilando. Astável vem de antipático, né? De aquele que não tem empatia, né? Não é simpático. Vem esse A anterior aí, é de negativa. Ou seja, astável não tem estabilidade, né? Sem estabilidade, ou seja, ele está sempre oscilando. Certo? Então, dito isto, o que nós vamos fazer agora? Vimos esse circuitinho, vamos agora mudar o nosso circuito para o modo biestável e vamos entender como é que ele funciona no modo biestável e depois também no modo astável, tá? Para que depois a gente possa estudar melhor o circuito interno dele, em cada caso, ok? Vamos lá então. Vamos lá. Bom, esse aqui é o nosso esquema que vamos propor para o nosso biestável, tá? Temos aqui um botão on, um botão off, tá vendo? Dois botões, dois micro switchzinhos on-off. Temos aqui o nosso 555, o nosso LED, que é a nossa carga que vai ser ligada, né? Com o resistor aqui, tudo direitinho, né? Dois resistores aqui para poder polarizar nosso circuito, também proteger aqui o 4 de interferências, né? E vamos aqui analisar como é que isso aqui funciona. Bem, temos aqui uns 9 volts ligados ao nosso VCC. E nós vamos usar o reset para desligar o nosso circuito. Ou seja, quando apertarmos aqui o on, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui a massa, certo? E eu tenho aqui um resistor que vai a 9 volts de 1K, me trazendo essa tensão aqui para o trigger. Ora, quando eu chegar e acionar esse botão aqui, fechar esse botão, o que vai acontecer com esses meus 9 volts? Ele vai descer ao quê? A zero. Porque ele agora, em vez de vir aqui para o pino 2, ele vem direto para a massa e aqui eu tenho 0 volt. Se eu tenho 0 volt, eu mudo a condição do meu lembra do meu circuito flip-flop lá dentro. Desculpa que agora me sumiu a palavra. Muda a posição do meu circuito flip-flop, fica aqui, que nós vimos na primeira aula.
fazendo com que o meu volt aqui vá para estado 1, ou seja, ligado. E aí ele liga o meu LED aqui, certo? E nós vimos que o flip-flop funciona exatamente como esse circuito todo aqui. Esse circuito aqui, como está conectado, é como se fosse um flip-flop. Ou seja, eu dou um pulso para ligado, ele fica ligado indeterminadamente. E quando eu der um pulso para desligado, é que ele desliga. Então esse circuito aqui, posso dizer que ele funciona como se fosse um flip-flop, semelhante a. Já que ele funciona como flip-flop, como é que ele vai desarmar? Ele vai desarmar aqui com o nosso reset. Ele vai usar o reset do próprio CI para voltar ao estado original. Ora, eu tenho aqui os 9 volts entrando por esse resistor, que aqui a chave está aberta, né? Então os 9 volts vêm até o pino 4. E nós vimos que quando o pino 4 está alimentado aqui com a tensão da fonte, igual ao VCC, ele está com o reset desligado, ou seja, ele não está acionando o reset, né? Mas a partir do momento que o meu pino 4 não tem mais tensão, ele zera, o que ele faz? Ele faz o reset. Então é o que acontece aqui com a chave, tá vendo? A chave está para massa. Eu quando dou aqui o off, esses 9 volts que estão aparecendo aqui no meu pino 4, depois que passam pelo resistor, vão virar zero, porque agora ele está sendo drenado para massa, certo? Então aqui era 9, passa a ser 0. Quando ele passa a ser 0, ele aciona o reset e o meu 555 volta ao estado original, que é 0 na saída, né? O estado original do 55 é sempre 0 na saída. Ele liga, quando você liga o 555, ele vem com 0 na saída, né? A não ser que já tenha algum circuito aqui para dizer que tenha que ter mais alguma coisa além disso. Mas o estado normal é com 0 na saída. É o start do CI, tá? Então o que acontece? Ele vai com 0 na saída, tá? Revisando aqui. Tenho 9 volts nos dois resistores o tempo todo. Só quando eu aciono as chaves é que esses 9 volts deixam de aparecer. Lá no Tinkercad, tá, gente? Eu alimentei com 12 volts. Mas esse CI aqui, de 4 a 15 volts, você pode alimentar ele normalmente, que ele funciona, tá? Alguns funcionam a partir dos 2 volts, tá? Mas aí depende do fabricante. Desculpa. Mas aí depende do fabricante. Então quer dizer que eles, normalmente de 4 a 15 volts, funcionam bem. Agora, é como eu já falei para vocês, esse CI tem vários fabricantes diferentes. E os fabricantes podem usar características diferentes para o seu CI. O funcionamento é o mesmo, mas essas tolerâncias e tensões de entrada e capacidade de fonte, elasticidade da fonte dele, vai mudar conforme o fabricante, ok? Existe também muito agora no mercado eles com CMOS, com tecnologia CMOS. Isso quer dizer que eles hoje funcionam até com um consumo menor do que antes, do que os primeiros, e com um leque de tensão de entrada aqui até maior, né? Como eu falei para você, tem uns que vão de 2 volts a 18 volts até. Depende do fabricante. Aí você tem que ver qual é o fabricante do teu 555 para você ver qual é a tensão que você pode usar. Mas de 4 a 15 volts já é um range bem interessante para poder se usar, certo? E aí 9 volts aqui. Quando eu jogo para massa aqui 9 volts, eu dou 0 aqui no meu trigger e isso habilita o meu flip-flop subindo para 1 a minha saída. Ligou o LED. Quando eu reseto, ele volta para o estado normal, a minha saída volta a 0 e ele desliga o LED. Vamos ver isso funcionando lá no Tinkercad e também na bancada, tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Pimba. Tá. Bem, então aqui estamos no Tinkercad e veja aqui que estão os dois switches aqui, aqueles 2 resistores que dão condição aqui, né, para o on-off funcionar. O meu resistorzinho aqui saindo do pino 3 que vai para o nosso LED, né, e o LED para massa, tá vendo aqui? Bom,
Aí vamos dar aqui a simulação ao nosso circuito, né? Aqui é o off, tá vendo? Que me desliga o LED, e aqui o on, que me liga o LED, né? Então, como é que funciona isso? Como a gente viu lá, né? Aqui, esse aqui me aciona, tá vendo? Ele tá ligado aqui, né? Ao negativo, vem aqui do negativo, passa para cá quando é acionado e traz aqui até o pino 4, tá vendo? Então, essa tensão aqui que esse resistor trazendo aqui do positivo, ó, vindo aqui do positivo, tem uma tensão aqui que vem para o pino 4, certo? Quando eu dou essa condição aqui, eu aterro, o pino 4 deixa de ter a tensão da fonte e me inverte a minha saída 3, que vem aqui no resistor para alimentar meu LED. Inverte, e essa palavra aqui, quero que vocês tenham atenção nessa palavra inversão, porque olha só o que eu posso fazer aqui. Vamos pegar um LED, né? Vamos colocar mais ou menos, acho que aqui tá bom. Tá? Agora vamos pegar aqui um fio positivo, tá em vermelho aqui, ó, aqui é a cor do fio, tá, que eu escolho. E vamos polarizar esse LED aqui para positivo. Polarizei esse LED aqui para positivo, tá? Vamos fazer agora o seguinte, vamos pegar aqui um fio, vamos pegar um resistor primeiro, né? Um resistor aqui, aí viro o meu resistor, virei aqui meu resistor, coloquei meu resistor para cá, né? Aqui, tá bom? Pois, botei aqui o meu resistor. Agora venho pegar um fio aqui, vamos botar ele como amarelo, né? E vou tirar aqui o fio, e aí vamos pôr aqui um fio amarelo, isso. Trazemos o fio aqui até esse resistor, tá? E botamos aqui esse resistor, vamos puxar isso aqui para cá. Para não puxar mais um fio, né? A gente elimina esse aqui, né? Elimina esse vermelho aqui. E bota um fio vermelho. Um jumperzinho vermelho daqui para cá, ó. Pro positivo. O que eu fiz aqui? Tá vendo aqui o meu pino 3? Né? O meu pino 3. Agora ele tem um fio que vem para cá e alimenta outro resistor que alimenta um LED. Agora veja que esse LED está invertido. Esse aqui tá com a massa, tá vendo aqui, ó, virada para cá. Tá vendo aqui? Esse aqui é o chanfro. Tá vendo que a perninha do LED aqui é tortinha? Essa perninha tortinha é o positivo do LED, tá? Olha que a perna tortinha aqui está para a esquerda e a perna tortinha aqui está para a direita. Então esses LEDs aqui estão invertidos. Deixa eu até fazer o seguinte. Cá. Deixa eu mudar esse LED aqui para verde. O verde... Vou botar um Kzinho aqui só. Por enquanto acho que tá bom de corrente. Tá? O verde tem uma corrente um pouquinho, se não me engano, maior do que o vermelho, né? Mas acho que dá certo. Vai dar certo sim. Então, eu não pus o verde, né? Eu vim que ia fazer o verde aqui, não coloquei, ó. Esqueci. Bom, botei o verde. Então, o que acontece agora? Vamos iniciar aqui a simulação, ó. Tá o meu LED ligado, não tá? Quando eu desligar, ó, o que acontece? Desliga o vermelho e acende o verde. Isso para provar para vocês, para mostrar para vocês que a minha saída, ela sempre tem um estado. Ela ora está positiva, tá? Ora ela está negativa. Ora ela está 1, ora ela está 0. Perceberam então? Isso o que quer dizer? Vamos dizer que você queira montar aí uma maquinazinha em que você quer acionar essa máquina com 2 botões. O que você faria aqui? Tá? Você colocaria esse LED verde aqui para indicar que a máquina está funcionando, por exemplo. Poderia botar ela para funcionar aqui, né? Que aí você escolhe aqui qual é o botão. Você escolhe qual vai ser positivo, o liga e o desliga, né? E o outro LED indicaria o quê? Que a máquina está em stand-by. Está esperando o acionamento, tá? Então na saída que vai ligar a máquina, o que você teria que botar aqui? Depende do que você vai ligar, não sei o que você vai ligar. Se for uma lâmpada, por exemplo,
Você pode botar aqui um transistor alimentando um relézinho só, suficiente. Se a lâmpada for pequena e o relé puder ser um relézinho daqueles de 100 miliwatts, 100 miliamperes, você pode ligar o relé até direto nele, tá? Aqueles relés bem pequeninos de 100 miliamperes, porque a saída aqui do nosso 555 é até 200 miliamperes. Então, se for um relézinho de 100 miliamperes, pode até ligar direto. Mas, para que isso fique um circuito assim mais bem azeitadinho, eu aconselho você colocar aqui um transistorzinho, né? Coloca-se um transistor num desses dois, você vai escolher qual é a luz de standby, a luz de ligado, tá? Aqui o botão. E num desses dois aqui, você em vez de colocar o LED, você coloca o transistor com o relé e o relé aciona a sua carga. Com o relé você pode acionar qualquer carga. Pode ser até um motor industrial, alguma coisa, depende do relé. Esse relé pode acionar uma contactora e a contactora acionar lá um motor trifásico, por exemplo, uma coisa assim, né? Então, olha como que um circuito simplesinho pode auxiliar você a fazer um acionamento interessante, né? Com um botãozinho aqui de nada, né? Você pode fazer um acionamento de máquinas grandes e pesadas, ok? Vamos então ver lá na bancada? Vamos lá. Bem, vamos lá então. O que temos aqui? Temos já a plaquinha, fizemos exatamente como lá no esquema, salvo algumas alterações aqui de posição por causa dos meus botões, que são um pouquinho diferentes do botão que é apresentado pelo Tinkercad, né? Vamos aqui ligar. Esse aqui é o positivo, certo? E vamos ligar aqui o outro lado. Esse aqui é o negativo. Vamos ligar aqui a fonte. Vou alimentar ela aqui com cerca de 9 volts. Temos aí 9 volts. E você veja que ela vem lá com o verde ligado. E esse verde me diz que ele está desligado, certo? Né? Posso apertar aqui o ON, aí ele me liga o sistema, ou o verde desliga o sistema. Eu posso apertar quantas vezes o botão aqui que ele não vai mudar. Quando muda aqui, eu também posso apertar quantas vezes for aqui o botão que não vai mudar. Ele só muda quando você aperta o botão oposto. Então, como eu tinha falado lá no Tinkercad, falando sobre esse circuito com os dois LEDs, por exemplo, você pode colocar, vocês viram que quando eu liguei já vem no verde. Então vamos dizer o seguinte: você bota lá esse dispositivo aqui no seu projeto, o verde como standby, tá? O verde como standby. O mais certo era fazer isso aqui, ó, tirar aqui o vermelho, passar para cá, o vermelho como standby, né? Talvez teria mais sentido, né? E passar. Pronto. E o verde pro ligado, né? Assim acho que tem mais sentido, né? O vermelho, o standby, né? Você liga lá o seu equipamento, vem vermelho, tá dizendo que ele está em standby, tá pronto para ser operado. E aí você muda aqui, bota o ON aqui pro verde e o verde aciona o LED. Então tá aqui a plaquinha, né? O verde fica pro ligado e o vermelho pro desligado, né? Ou vice-versa, conforme você quiser, fica como você achar melhor. Um botão para ligar e desligar, e fica aqui funcionando como se fosse um flip-flop, tá? Ou seja, o estado só muda quando você comanda, né? Ele não muda à toa. Se você tem que comandar para mudar o estado, né? Se você não comandar, ele não muda, né? Então fica feito assim, tá ok? Vamos agora pro astável. O astável que é o oscilador, tá ok? Vamos lá então. Então vamos lá. Antes de começar aqui, vamos dar uma olhada novamente no nosso circuito interno do nosso 555, antes de falar na posição astável. E vejamos aqui o seguinte: pino 2 e pino 6, tá? Aqui o pino 2, aqui o pino 6, são muito importantes no nosso modo astável. Por quê?
Lembre-se que aqui nós temos 3 resistores que são divisores de tensão. Então, aqui neste ponto, nesse comparador, e aqui neste ponto, nesse comparador, nós temos aqui uma referência, tá, de VCC de 2/3, tá? Por quê? Aqui eu estou dividindo minha tensão por 3. 1, 2, 3, né? Então, aqui nesse ponto, eu tenho que ter 1/3, aqui tem que ter 2/3, e aqui eu tenho que ter alimentação, certo? Então, esse comparador está me comparando o quê? Tá? A tensão aqui e aqui, através do pino 2, que é o trigger, que é o gatilho, tá? E o threshold, que é o limiar, né? Linear. Aliás, limiar, para ficar certo. Então, o que acontece? De acordo com a tensão aqui, vamos dizer que fique 9 volts para ficar uma tensão certa aí, tá? Quando chegar a 6 volts, esse comparador é acionado. E quando chegar a 3 volts, esse gatilho desse comparador é acionado. Então, o nosso limiar, tendo uma alimentação de 9 volts, fica sendo 6 volts para cá e 3 volts para cá, tá? Então, toda vez que essa tensão aqui, né, tiver ultrapassando os 6 volts ou abaixo de 2 volts, de 3 volts, ele vai acionar o gatilho aqui e depois acionar aqui. Abaixou até 3 volts, gatilho. Subiu até 6, gatilho. Então, conforme essa tensão vai subindo e descendo, vai acionando um de cada vez. E lembre-se que aqui nós temos o nosso quê? Aquele nosso circuito que é o flip-flop, né? Então, o que acontece? Aqui nós temos o set e o reset. Set liga, reset desliga, certo? Antes da saída, nós temos aqui a base do nosso pino 7. Olha só, o transistor, tá? E o pino 7 aqui dando condição, que vai estar ligado ao nosso pino 1, que é o GND. Então, essas informações são importantes. Por quê? Vamos agora ao esquema do nosso 555 em ligação astável. Então, vamos aqui, já que vimos o esquema interno do 555, ver como é que funciona ele, né? Temos aqui os 9 volts, né? E temos aqui o pino 2 e o pino 6, estão vendo? Ligados juntos, que é o nosso gatilho e o nosso limiar. E olha onde que eles estão ligados, bem aqui no capacitor. Então, como é que funciona isso? Nós temos aqui uma tensão que chega aqui e vem até o nosso resistor de 1K, que faz condição aqui para a nossa descarga, tá? Ele só está aqui, esse resistor, para controlar a corrente que vem aqui para o nosso circuito e que vem para a nossa descarga, tá? Ele é um controlador de corrente, tá? Depois, nós temos aqui um outro resistor que ele vai funcionar em conjunto com esse capacitor para carregar e descarregar o capacitor. E vamos ver como é que isso ocorre, tá? Quando você liga o aparelho, imediatamente ele já começa a fazer esse ciclo. Ele passa corrente de 9 volts para cá, ele vai estar alimentando aqui o nosso capacitor e ele começa a carregar o nosso capacitor. Enquanto o capacitor não carrega, a tensão aqui está baixa. Assim que ele carregar, o nosso trigger aqui, o nosso gatilho dispara, certo? Houve o disparo lá do gatilho, certo? Ele foi para uma condição. Vamos dizer que essa condição é a condição do tempo 1, tá? Depois ele continua carregando, tá? Ele está lá no tempo 1, né? Quando ele começa a carregar mais, o que acontece com a tensão aqui? Vai chegar a 1/3, que ele está completamente carregado. Vai chegar o quê? A 1/3, a 2/3 da nossa alimentação de 9 volts, que são 6 volts. Aí o threshold, que é o limiar, vai alcançar a condição. Vai mudar a nossa condição do nosso 555. Mudando aonde? Lá no flip-flop, vai dar um set, lá um reset no flip-flop, certo? Deu o reset no flip-flop, o que acontece? Eu tenho condição agora, ele volta à condição 1, tá? Porque está sendo feita a descarga aqui, ó. Tá vendo? Quando começa a condição, ele logo passa a descarga. Estão vendo aqui, ó, que o pino 7 está ligado aqui a esse controle de corrente. E para onde vai esse controle de corrente?
vai lá para a massa, não é isso? Então o que ele está fazendo aqui? Está pegando esse 7 e está jogando para a massa. Lembra que aqui tem um transistor, né, que vai me jogar isso aqui para a massa e vai me descarregar o capacitor. E aí começa a descarregar o capacitor. Ele não chegou lá aos 6 volts? Começa a descarregar o capacitor. Quando o capacitor vai descendo 6, 5,5, 5, 4,5, 4. Quando ele chegar a 3, novamente o gatilho, que é o trigger, vai disparar. Vai mudar novamente a minha função do meu flip-flop. Vai mudar novamente aqui meu LED. E aí começa tudo de novo. Né? Vê que não é uma coisa complexa. Né? Conforme esse pino 7 aqui vai carregando e descarregando, porque ele está inversamente colocado em relação a esse dispositivo aqui, do gatilho e do threshold, do limiar. Né? Aqui é o gatilho, trigger e threshold, que é o limiar. Sempre me confundo, desculpa. Né? É limiar. Mas vamos lá, as palavras me fogem. Entenderam então? O que acontece? Esses dois aqui estão ligados juntos e estão sempre medindo essa tensão que está cá. Quando ela está em 6 volts, ela muda a condição. Quando ela começa a ser descarregada aqui pelo pino 7, que houve a situação para descarregar aqui, que ele está ligado para massa, ele começa a descarregar. Quando chega, desculpa, quando chega aqui a descarregar para o pino 7, vai descendo até 3 volts, aí ele arma, começa a carregar de novo. Isso aqui está descarregado, tá desarmado. Acende lá o meu LED, ele está subindo a tensão. Quando chega no 6 de novo, ele inicia a descarga que vai descer. Depois desce de 3 para 6, de 6 para 3, de 3 para 6, de 6 para 3. E ele vai fazendo isso em frequências até bem mais altas, certo? Vou colocar aqui uma frequência que a gente consegue enxergar direitinho para ver o LED piscando, tá ok? Vamos lá então no Tinkercad. Voltamos aqui para nossa protoboard, né? Então temos aqui ligado exatamente como está lá no Tinkercad. O capacitor de 47, né? Aqui o resistor de 1K e de 10K ligados aqui. Aqui o resistor de 520 para poder controlar a corrente do nosso LED. Aqui para massa, aqui para alimentação, né? Pino 3, esse resistor aqui que controla, vai no pino 3 que é a nossa saída. E tá tudo certinho. Vamos então ligar. Só desvencilhar aqui, ó. Se liga cá o positivo. E agora ligo o negativo. E temos aí o LED sendo oscilando, modo astável, ou seja, como oscilador. Para alterar essa frequência, altera-se o capacitor, né? E altera-se o resistor, ok? Quanto maior o capacitor, mais distante, mais baixa é a frequência. Quanto menor o capacitor, mais alta a frequência. Vocês podem fazer esse teste lá no Tinkercad. Eu volto a falar com vocês. Eu vou deixar os links na descrição. Vocês podem baixar esses circuitinhos, podem ir lá no Tinkercad ver esses circuitos. E se quiserem, façam inscrição na plataforma. Façam lá uma continha na plataforma, é gratuita, não paga-se nada, tá? E aí você pode alterar esses capacitores, os resistores, fazer várias experiências, tá? Poderiam ter dois LEDs aqui também, como eu fiz lá no ligado e desligado. Isso aqui ligando e alternando entre dois LEDs. Dá para fazer um pisca-pisca legal, porque isso aqui dá para botar uns 10 LEDs ligados em cada um. Entendeu? Dá para fazer um pisca-pisca legal, tá? Para certas minuterias e, por exemplo, um sinaleiro de alarme, alguma coisa assim. Dá para fazer uma coisa legal, tá entendendo? E temos aqui o nosso circuito. Bem, na aula que vem, ainda vamos falar mais um pouquinho de 555, mas na aula que vem o nosso circuito vai ser uma ferramenta para vocês usarem na bancada de vocês, tá? Então, usando mais ou menos esses mesmos componentes que nós usamos cá, não vai diferenciar muito, tá? Vamos fazer uma ferramentazinha
para vocês usarem na bancada de vocês. Uma ferramenta bem útil, tá? Espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, bons estudos!